tem medo de morrer? Acredite, você tem mesmo motivo para isso. Conheça 5 curiosidades sobre a morte que a ciência já descobriu. Número 5. A morte pode ser mais ou menos prevista. Bom, na verdade, afirmar isso é um exagero. O que dá para prever mesmo é a expectativa de vida das pessoas. Isso porque as células do nosso corpo têm um prazo pré-definido, digamos assim. Na década de 60, cientistas descobriram que as células do corpo humano não são imortais e que se dividem entre 50 e 70 vezes em média ao longo da vida. Assim, à medida que as células vão se dividindo, o comprimento dos telômeros, sequências de DNA que ficam nas pontinhas dos cromossomos, acabam diminuindo até se tornarem curtos demais para continuar permitindo a divisão celular. Mas claro, nem todos os estudos desenvolvidos dos anos 60 para cá comprovaram essa possibilidade dos telômeros serem os verdadeiros termômetros da morte. Mas o lado bom ou menos ruim disso tudo é que se um dia a relação entre o encurtamento dos telômetros e a proximidade da morte for comprovada, a ciência vai poder agir. Quem sabe, se descobrir um jeito de alongar esses segmentos de DNA, não deixe nossa vida muito mais longa. É uma possibilidade. Número 4. O medo da morte costuma diminuir com a idade. Lembra do medo absurdo de morrer que você tinha na infância? Hoje em dia, por mais que você não queira passar dessa para melhor, é provável que seu medo do juízo final tenha reduzido bastante, não é mesmo? Tendência, segundo a ciência, é que esse temor de morrer continue reduzindo ainda mais à medida que a idade vai chegando. Estudos realizados nos Estados Unidos com idosos comprovaram isso. Logo depois, entre 40 e 50 anos, são mais preocupadas com a morte do que aqueles que já chegaram na faixa etária dos 70 ou 80 anos. No caso das mulheres, o medo de morrer passa a partir dos 40 ou 50 anos. Já com relação aos homens, o medo demora um pouco mais para passar e só cessa na faixa dos 60 anos. Número 3. Cabelos e unhas não continuem crescendo. Essa com certeza você já ouviu dizer por aí, mas não é verdade. Cabelos e unhas não continuam crescendo depois da morte, embora muitas vezes alguns cadáveres possam dar essa impressão. A explicação para isso é muito simples e melhor. Não tem nada de sobrenatural, mas isso você entende melhor nessa outra matéria aqui, do Segredo do Mundo, que trata sobre o que acontece com o corpo humano depois da morte. Número 2. Pensar na morte nos deixa preconceituosos. Durante 25 anos, mais de 200 estudos em várias partes do mundo sobre o mesmo assunto mostrou que quando você pensa na própria morte, você pode deixar você mais tolerante com o racismo e menos solidário com as diferenças. Outras mudanças de comportamento interessantes, segundo estudos, é que a expectativa de morrer deixa as pessoas mais prósperas a ter filhos e desejos de transferir seus nomes a eles. Isso, claro, sem contar a vontade maior de os ateus acreditarem em Deus. Número 1. Cheiro do corpo em decomposição. Cheiro de corpo em decomposição não é nada agradável, tanto que esse é um dos piores cheiros do mundo. Como você já viu aqui nesse outro vídeo, aliás, só para dar uma ideia do fedor que é a decomposição, o fudum é o resultado da função de mais de 400 compostos químicos diferentes que exalam do morto para o ambiente. Mas há uma coisa muito interessante sobre isso. Alguns elementos encontrados na decomposição do corpo humano, embora seja bastante parecido com o encontrado no corpo de outros animais, também se parecem muito com os liberados pelas frutas apodrecidas. É por isso que lá no fundo a decomposição da nossa espécie e a morte em si tem um cheiro adocicado.